Olá, tudo bem? Está no ar o Semana Legislativa, nosso telejornal que te apresenta o resumo das notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. E vamos ver quais são os destaques desta edição? Câmara promove audiência sobre a LDO 2024. Encontro colheu sugestões da população para a proposta e todas as indicações serão analisadas pelos vereadores. Projeto aprovado na Câmara cria semana dedicada à conscientização sobre o teste do pezinho. Exame é fundamental para identificar e tratar doenças em recém-nascidos. Ainda sobre projetos de lei, outra proposta aprovada prevê fixar cartazes em restaurantes e comércios com explicações sobre a manobra de Heimlich, técnica que pode salvar vidas em casos de asfixia por engasgo. Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra o Idoso reforça o nosso papel em denunciar e garantir um envelhecer saudável e inclusivo. Confira os debates que marcaram a sessão de terça-feira e os projetos aprovados na sessão de quinta nos nossos resumos das sessões. Ajuda a quem precisa. Campanha do Agasalho recebe doações de roupas e cobertores que serão destinados à população mais carente. Um conforto nos meses mais frios. Seja muito bem-vindo, o Semana Legislativa está no ar. E a gente confere agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados na 36ª sessão do ano, estão duas propostas enviadas pela Prefeitura que corriam em rito urgente. A primeira, aprovada com um voto contrário, permite a instalação de parklets na cidade. Eles são plataformas temporárias instaladas em locais de estacionamento que servem como áreas de recreação e convívio social. Segundo o projeto, os parklets poderão ser usados por bares, restaurantes e outros comércios similares. O outro projeto aprovado, este com 7 votos contrários, atualiza a estrutura administrativa do Instituto de Previdência dos Servidores, criando 8 novos cargos a serem preenchidos por concurso público. A proposta teve 2 emendas que tratam da atribuição de alguns cargos e também sobre a permissão para a licença não remunerada. Entre outros projetos aprovados, 2 são do vereador Zé Luiz. Um deles é a matéria que cria em São José uma campanha permanente de sensibilização, informação e incentivo à vacinação. Um dos objetivos é promover atividades educativas para combater informações falsas e contrárias às campanhas de imunização. A outra proposta institui em São José o mês Junho Verde, pautado na conscientização ambiental. Também foi aprovado o projeto do vereador Rogério da Acazem, que institui o programa Brigada Escolar de Defesa Civil na rede pública municipal de ensino. A iniciativa pretende capacitar monitores, professores e alunos para casos de incêndio ou desastres, bem como para prestarem primeiros socorros. E no tema educação, outra proposta aprovada pelos parlamentares, esta de autoria do vereador Fabião Zagueiro, prevê instituir na cidade o programa Biblioteca Itinerante. A ideia é criar mecanismos para que os exemplares da biblioteca possam ficar disponíveis em locais pré-determinados de diversos bairros da cidade. Ainda receberam o aval favorável dos vereadores projetos para concessão de honrarias e denominação de ruas. A sessão na íntegra você confere no nosso canal no YouTube. E a audiência pública sobre a LDO de 2024 mobilizou moradores que estiveram no encontro aqui na Câmara. Foi um momento da população participar da construção da proposta e sugerir ideias aos vereadores sobre áreas que merecem mais atenção do poder público na destinação dos recursos municipais. A audiência foi proposta pela Comissão de Finanças e Orçamento aqui da Câmara e todas as sugestões serão analisadas pelos parlamentares. A população marcou presença no plenário da Câmara Municipal de São José dos Campos durante a audiência pública para discutir a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O encontro contou com a participação do presidente da Câmara, o vereador Roberto Deleven, e também do vereador Júnior da Farmácia. O secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura, Odilson Braz Júnior, também compareceu à audiência.
No encontro, a população pôde dar sugestões para o orçamento do ano que vem. Uma delas é de um morador do bairro Campo dos Alemães, que pede a implantação de uma unidade do restaurante Bom Prato no bairro. Cobrando aqui, restaurante tipo Bom Prato de R$1, todas as regiões, principalmente lá para o Campo dos Alemães. Eu lembro que em Santos tem 4 restaurantes, São José tem quase o dobro da população, apenas um. É um tumulto ali aqui no centro. Para o vereador Júnior da Farmácia, a principal finalidade da audiência é promover a participação popular. A LDO é feita em algumas audiências pela Prefeitura e a Câmara Municipal ela participa também de uma audiência realizada na casa, né, na Câmara Municipal de São José dos Campos, e a finalidade dela é escutar a população, né, a demanda da população, a necessidade regional, né, então é comunicado isso pelas redes sociais, por jornais, tal, que vai ter essa audiência pública e a gente acolhe essas demandas da população, né? Durante os apontamentos, a maior parte dos moradores opinou sobre os gargalos da gestão pública e como o município poderia resolver os problemas da cidade. Entre as principais demandas estavam os pedidos de regularização e saneamento básico nos bairros, e também voltados para o transporte público. No Capão Grosso 1 não tem saneamento básico, o nome já diz, saneamento básico. Se não tem saneamento básico, a gente não tem atendimento nenhum, nenhuma qualidade de vida a gente tem lá. É rede de esgoto a céu aberto. Nós não temos ônibus, um bairro que precisa de ônibus, a população lá aumentou, são 600 moradores vivendo no descaso e eu entrei nessa luta há 3 meses, estou lutando para apoiar a população, não só dali, do Majestic, bairro da Bica d'Água, Primavera 1, Primavera 2, Capão Grosso 2 e Majestic. Nós estamos vivendo numa situação de pouco ônibus para nos atender, e sendo que o Capão Grosso tem que ter uma linha de ônibus. Eu estou reivindicando o direito do cidadão joseense, entendeu? Aonde tem a moradia e não pode construir. Eu tenho uma propriedade no tamanho de 5.000 metros quadrados. Eu estava fazendo um imóvel de 39 metros quadrados para acolher eu, a minha filha e 3 netos. O parlamentar ressaltou que a Câmara vai analisar e responder todas as propostas apresentadas pela população. A gente envia para a Prefeitura para a questão técnica, né? Isso dá um retorno depois para cada munícipe, aqueles que pontualmente apresentaram a sua demanda aqui, a sua reclamação, e a gente tenta incluir isso também depois dentro da casa, né? Na Câmara Municipal, através da aprovação da LDO. Se isso é viável fazer ou não, nós estamos falando de recurso público, né, de dinheiro, né? Então cabe aquilo que a pessoa pediu dentro do orçamento de cada secretaria, se for possível, vai ser feito. O projeto da LDO de 2024 estima um orçamento de 4,34 bilhões de reais para o município. Na LDO de 2023, a receita fixada foi de 3,77 bilhões. O valor é cerca de 15% maior do que a receita apresentada no ano passado. Agora falando de inclusão, em um novo encontro da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo, os parlamentares discutiram a estrutura do município para acolher quem possui o transtorno. Estiveram presentes representantes da Prefeitura e da diretoria do GAIA, que é o Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo, que apresentou detalhes da nova sede da associação. A Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo promoveu mais um encontro na Câmara Municipal. Estiveram presentes familiares de autistas, representantes de ONGs e também do Poder Público. Os vereadores Marcão da Academia, Dulce Rita, Fernando Petiti, Amélia Naomi, Marcelo Garcia e Renato Santiago participaram da discussão. O principal objetivo da reunião foi compartilhar informações sobre os serviços voltados aos autistas, além de escutar a população. A importância desse encontro em específico, né, foi trazer as demandas dos pais, né, dos pais autistas para os representantes da Prefeitura. Tivemos aqui Secretaria de Esportes, Fundação Cultural, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Mobilidade,
praticamente todas as secretarias da prefeitura recebendo a demanda dos pais, que é na verdade, quem tem a maior ciência, né? Quem tem o maior know-how para falar quais são as necessidades dessas pessoas com o transtorno do espectro autista. Um dos destaques do encontro foi o GAIA, o Grupo de Apoio ao Indivíduo Autista. A instituição falou sobre a atuação na cidade e apresentou novas ações. São 21 consultórios, todos eles pensados para o desenvolvimento, sala de atendimento para as famílias e tudo isso para promover o desenvolvimento integral de cada criança, bem como da família que ali vai ser beneficiada. Nós temos 4 núcleos, que são os nossos 4 pilares institucionais, núcleos voltados a iniciativas clínicas, educacionais, de ensino e pesquisa e social. Hoje nós viemos aqui destacar uma nova parceria, um convênio firmado com a Secretaria de Saúde, onde serão beneficiadas inicialmente 150 crianças com idade de 0 a 6 anos, com hipótese ou diagnosticada com TEA, bem como as suas famílias. Hoje uma reunião super produtiva, né, onde sempre nós temos a participação dos pais, familiares, entidades, empresas, que estão aí trabalhando pela causa, né, do TEA. E aqui a apresentação do GAIA, das novas instalações do GAIA, do como ele vai trabalhar, como ele vai oferecer o seu serviço, né, a quantidade, a estrutura que a prefeitura no convênio está cedendo, qual o custo disso, qual a previsão para hoje, para amanhã, para depois. Então foi muito importante isso, mostrar poder público fazendo um trabalho conjunto. A população aproveitou o encontro para tirar dúvidas sobre o acesso aos serviços públicos e também para fazer reivindicações, dentre elas o atendimento especializado na área da saúde, educação e também do serviço social. Os representantes da prefeitura escutaram as demandas e deram devolutivas. Essas questões que os pais trazem, as dificuldades, as angústias, as dúvidas que muitas vezes não são sanadas no ambiente de atendimento, isso contribui para que nós possamos melhorar o que a gente consegue melhorar, implementar o que a gente precisa implementar ou adaptar o que a gente já tem, né? Então esses momentos como hoje, a demanda ela é trazida, se possível respondida no momento, quando não possível encaminhada para o departamento responsável ou é feita uma articulação para que seja executado um novo projeto. A partir dos assuntos discutidos, os vereadores vão estudar quais serão os próximos passos da Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo. Do ponto de vista dos encaminhamentos, que nós queremos discutir os 12 milhões do dinheiro do Fundeb que tem que vir para a educação, para o setor de capacitação, porque os pais estão questionando muito a questão da capacitação. Nós temos dinheiro no setor da educação, né, lá uma verba, e é importante dar esse salto. O próximo passo é fiscalizar para que essas ideias saiam do papel e estejam na prática, né? Nós temos muitas ideias dentro das secretarias sendo trabalhadas, sendo desenvolvidas, mas poucas opções ainda na prática. Então nós temos que fiscalizar e cobrar que o Executivo coloque em ação tudo isso que foi discutido aqui hoje, para que os alunos, para que as crianças, para que os jovens, adultos que tenham o transtorno do espectro autista possam ter uma melhor qualidade de vida na nossa cidade, que já é tão boa. E no próximo bloco a gente te apresenta como foi a sessão de terça-feira. E mais, um projeto aprovado aqui na Câmara vai criar uma semana municipal com ações de conscientização sobre o teste do pezinho, que é muito importante para a saúde dos bebês. A gente volta já! O Semana Legislativa está de volta e agora a gente confere como foi a sessão de terça-feira. Os trabalhos em plenário contaram com a apreciação de requerimentos e indicações e o debate de assuntos de interesse público. Durante a 35ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram, na maior parte, pedidos para a realização de serviços de manutenção pública, além de demandas para intensificar o policiamento em alguns bairros e obras pontuais. Outra demanda dos vereadores foi para agilizar o atendimento na área da saúde.
Já no Pinga Fogo, os principais temas abordados foram fiscalização, esporte, segurança pública, inclusão e assistência social. O vereador Tomás Henrique foi o primeiro a usar a tribuna. O parlamentar comentou sobre visitas que fez pela cidade para acolher demandas da população. Entre as cobranças dos moradores estão melhorias no trânsito, segurança e obras de lazer e infraestrutura em espaços comunitários. Também no tema da fiscalização, o vereador Roberto Chagas abordou a troca de pisos em quadras da cidade que ganharam grama sintética. Em um vídeo, o parlamentar apresentou o acompanhamento dos trabalhos, que, segundo ele, é fruto de pedidos da comunidade. Chagas também cobrou maior diálogo entre a Câmara e o poder público. Já o vereador Renato Santiago trouxe o esporte para o debate. Ele mencionou que fez um documento que será enviado ao governo federal para que a presidência vete alguns artigos da Lei Geral do Esporte. Entre as reclamações estão a exclusão do direito à estabilidade para os atletas que sofreram acidentes e também a exclusão da cláusula compensatória nos contratos esportivos. Em outro assunto, Renato também pediu maior fiscalização do município para conter os fluxos na cidade. Outro parlamentar que usou o período de pinga-fogo foi Rogério da Cazen. Ele destacou os benefícios do Muay Thai, um esporte olímpico que é oferecido pela entidade e Associação Casa de Amparo Social Emanuel. A Cazen também comentou sobre o destaque do atleta David Romão, professor da instituição, em um campeonato nacional de kickboxing. Ainda na tribuna, a vereadora Dulce Rita falou sobre o resultado do balanço das metas fiscais da Prefeitura no primeiro quadrimestre deste ano e pediu mais atenção do poder público ao Instituto dos Servidores. Dulce também fez críticas ao transporte público e ao atendimento da saúde no município. E a assistência social na saúde foi o tema abordado pela vereadora Amélia Naomi, que destacou o retorno dos programas do governo federal, Farmácia Popular e Mais Médicos. Segundo a parlamentar, a expectativa é que o projeto da Farmácia Popular atenda mais de 5.000 cidades brasileiras. Já o Mais Médicos irá ampliar o acesso à saúde. Já o vereador Dr. José Cláudio informou a respeito de uma notícia que revelou uma dívida de mais de 200 milhões de reais da Prefeitura ao Instituto dos Servidores Municipais. O parlamentar cobrou ao município o pagamento do débito e questionou o superávit durante o primeiro quadrimestre deste ano. Outro orador, o vereador Robertinho da Padaria, destacou os pontos responsáveis por garantir a São José dos Campos a certificação de cidade inteligente. De acordo com Robertinho, a infraestrutura do município, impulsionada pela tecnologia, traz benefícios à saúde, educação, segurança pública e mobilidade. Trabalhando o assunto da inclusão, o vereador Marcão da Academia abordou a presença de vereadores e autoridades na inauguração do novo prédio do Gaia. De acordo com o parlamentar, a nova sede vai ampliar o acolhimento de crianças autistas na cidade, além de servir como um polo de pesquisa e estudos na área. Marcão também parabenizou integrantes do projeto social Desbravadores, realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mantendo o assunto na inclusão, o vereador Fernando Petit também informou sobre a visita à nova sede do Gaia e sobre uma reunião com uma especialista que debateu sobre as políticas públicas para os autistas. Segundo Petit, é preciso garantir apoio aos autistas durante toda a sua vida, inclusive na fase adulta. E tratando da saúde, o vereador ainda comentou sobre um projeto da própria autoria para criar uma semana dedicada ao teste do pezinho em São José como forma de conscientizar a população. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. Agora eu deixo um recado para os pais. Vocês conhecem a importância do teste do pezinho? Ele é fundamental para rastrear algumas doenças em recém-nascidos e garantir o tratamento o quanto antes. Ainda assim, tem quem deixe de levar o filho para fazer esse exame. E para ampliar a conscientização, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fernando Petit, que vai criar em São José uma semana dedicada ao teste do pezinho. A meta é promover ações educativas com toda a população. Um dos testes mais importantes de uma vida é feito logo depois do nascimento. A triagem neonatal biológica, mais conhecida como teste do pezinho, é obrigatória e gratuita em todo o país desde 1992. Uma pequena amostra de sangue é suficiente para detectar uma série de doenças, que, se identificadas com antecedência, podem ser prevenidas ou tratadas de maneira precoce,
reduzindo a mortalidade infantil e garantindo o desenvolvimento saudável da criança. A gente faz essa coleta nesse intervalo, porque é o intervalo em que a gente precisa detectar, né, a provável doença e aí tomar as condutas para que a gente possa proteger o bebê, né? Algumas doenças a gente pode iniciar um tratamento, outras a gente orienta a dieta, modifica a dieta do bebê e com isso a gente protege o indivíduo no seu neurodesenvolvimento, né? E outras patologias que possam ocorrer. Na rede pública de saúde, são 6 doenças detectadas pelo exame. E a demanda é grande. Só no Hospital Municipal são, em média, 500 bebês recém-nascidos por mês. Todos eles fazem o teste entre o 3º e o 5º dia de vida. Nos hospitais particulares, o número é maior, podendo passar dos 50 diagnósticos. E quando o bebê nasce no hospital, é dever da unidade garantir a realização do exame, uma situação que não acontece na escolha pelo parto domiciliar, que tem crescido no país. Nesses casos, é responsabilidade dos pais levarem o bebê até uma unidade de saúde para a realização do teste do pezinho. Um cuidado de amor e consciência. Isso. É importante a conscientização, né, sobre o teste do pezinho. E esses partos que acontecem em domicílio, a família fica mais responsável por essa coleta, né? Tem os profissionais que orientam, mas é importante que vá até o UBS para fazer essa coleta, né? Como nasceu em domicílio, precisa ser feito na UBS. E para que não falte informação aos pais sobre a importância e a necessidade de realizar o teste do pezinho, a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Fernando Petit, que cria, em São José, uma semana dedicada à conscientização sobre o exame. Com a aprovação da matéria, o Poder Executivo poderá promover campanhas educativas. A Semana do Teste do Pezinho seria realizada entre os dias 6 e 12 de junho, todos os anos. A data amplia as ações do Dia Nacional do Teste do Pezinho, celebrado em 6 de junho. Atualmente o teste do pezinho detecta 6 doenças, só que está chegando, né, o novo teste do pezinho, que é o teste do pezinho ampliado, que detecta 50 doenças. Então é uma diferença muito grande e a gente espera, já que a Prefeitura Municipal agora, através dessa lei, né, terá a semana de conscientização, né, de informação o ano que vem, né, em junho de 2024, que até lá ou até muito antes disso a Prefeitura possa adquirir esse teste do pé ampliado para que a gente possa ter uma maior, né, amplitude na hora de descobrir as possíveis doenças e também orientar como faz o tratamento. Ainda de acordo com o vereador, prevenção e promoção da saúde devem ser preocupações constantes da Câmara. Por isso é preciso garantir que a informação chegue a todos. Na época que a gente apresentou o projeto, lendo algumas matérias, a gente viu que ainda é 80% das pessoas que fazem o teste do pezinho, né? É algo simples, é algo que ajuda no futuro da criança, né? Mostrando se é sadio ou tem algum problema, que para fazer, né? Antecipar e já fazer esse tratamento. É fundamental que com essa campanha São José dos Campos possa fazer com que esse percentual aumente em nossa cidade. E o mês de junho também dá lugar para a campanha Junho Laranja. A meta é alertar a população sobre a prevenção e o tratamento da leucemia e da anemia, 2 doenças ligadas ao sangue. Como lembram os especialistas, ampliar a conscientização é muito importante para que a população conheça os sintomas e procure apoio médico o quanto antes. Voltar ao trabalho é uma conquista para o Arley. Depois de uma série de complicações de saúde e casos frequentes de mal-estar, ele foi diagnosticado com leucemia em 2021. Desde o primeiro hemograma que eu fiz, até a internação, o resultado foi um período de 15 dias. Mas foram 15 dias bem longos, né? Que eu precisei fazer transfusões, fazer vários exames para tentar identificar a causa de uma possível anemia bem agressiva, né? Então foi um período bem curto, mas ao mesmo tempo longo psicologicamente. O resultado não é um resultado fácil, né? Por mais que você esteja investigando alguma doença, não seria o resultado que alguém queria receber, né? Mas, assim, é importante estar com a cabeça boa, né? Para receber o resultado e enfrentar o tratamento de frente. Casos como o do Arley mostram a necessidade de atenção para doenças como a anemia e a leucemia. A campanha Junho Laranja busca a conscientização sobre o diagnóstico e tratamento desses casos.
A leucemia é um tipo de câncer no sangue que pode acometer adultos e crianças. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é que até o fim do ano, mais de 11 mil novos casos da patologia sejam diagnosticados. A leucemia, por sua vez, é um tipo de câncer da medula óssea, onde tem alteração de todas as séries do hemograma. Então, o nosso hemograma ele tem basicamente 3 partes. A série vermelha, que é a da anemia, tem a série branca, que é a série onde estão as nossas células de defesa, e a série plaquetária, que é onde a gente tem a questão do sangramento, e assim por diante. Quando tem uma leucemia, você tem, em geral, alteração de todas essas séries. A anemia, ela pode fazer parte da leucemia, mas são condições bem diferentes, tá? Para anemia, quando a gente fala só em anemia, a gente tem várias causas. A causa mais comum no mundo é a falta de ferro, que é algo mais simples de ser resolvido, desde que a gente descubra a causa e faça o tratamento adequado. Quando a gente fala de leucemia, a gente está falando de um câncer da medula óssea. O combate à leucemia requer um controle rigoroso de indicadores do sangue, o que costuma exigir muitas transfusões. Nesse caso, o estoque do banco de sangue é motivo de atenção constante. Por isso, o diagnóstico precoce é tão importante. O próprio INCA lista uma série de sintomas da doença: febre, sensação de fraqueza e fadiga persistente, perda de apetite, perda de peso, sangramentos e hematomas e dificuldades para respirar estão entre os mais comuns. Caso esses sinais persistam, a orientação é procurar um médico. A leucemia, ela pode ocorrer em qualquer faixa etária. E dentro das leucemias, a gente ainda tem vários subtipos, né? Então, dependendo do subtipo, a gente tem até alguns fatores de risco conhecidos, mas a gente tem que dividir por determinado tipo de leucemia. Para você ter uma ideia, a gente tem leucemias que a gente não trata. Apesar de dar o nome de leucemia, não faz tratamento, a gente faz o acompanhamento, né? Então tem essa subdivisão ainda antes da gente falar dos fatores de risco, porque são quadros diferentes, né? A gente tem pelo menos 4 tipos de leucemias mais comuns. Alguns são casos de quimioterapia, alguns são casos de acompanhamento. Por isso que é importante passar em consulta para a gente avaliar. Depois de superar o momento mais agressivo da doença, o Arley vive hoje a chamada fase de manutenção, com medicamentos e acompanhamento médico constante. Hoje ele entende como foi importante descobrir a doença ainda em estágio inicial. Eu falo que a gente sempre tem que ter gratidão pela vida, né? Então, assim, os momentos ruins também servem para te provar que coisas boas valem a pena, né? Então, assim, é importante a gente confiar, insistir e persistir, né? Então, assim, é bem gratificante estar às atividades normais hoje. Com o objetivo de garantir que a informação chegue à população, as campanhas de conscientização e ações preventivas realizadas pela cidade são acompanhadas pela Comissão de Saúde da Câmara. Além disso, com o trabalho contínuo de alerta, os parlamentares acreditam que é possível promover a saúde dos joseenses e evitar a sobrecarga do sistema público de saúde. É uma campanha extremamente importante. Existem doenças relacionadas ao sangue, a anemia, a leucemia, todas as formas de leucemias que são extremamente graves. A anemia, que é uma doença muito comum no idoso, principalmente pela má alimentação, que chama anemia ferropriva, que é a diminuição do ferro por má alimentação. Então, estimular uma boa alimentação do paciente idoso. As leucemias, que são doenças extremamente graves e que o diagnóstico precoce é muito importante para um tratamento assertivo, rápido, para não ter as complicações. Que o risco das leucemias são as complicações, sangramento cerebral, hemorragias, infecções. Então, acho que a preocupação nossa aqui do poder público, da Câmara, da Prefeitura, é um diagnóstico precoce. E vamos para mais uma pausa, mas daqui a pouquinho a gente volta para te mostrar um projeto de lei que quer informar a população sobre a manobra de Heimlich em restaurantes e comércios. Você conhece essa técnica? Ela ajuda em casos de engasgos e asfixia. E ainda vamos falar também sobre o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra o Idoso e também dar detalhes da campanha do agasalho. Já já que a gente volta. Semana Legislativa está de volta e agora eu chamo a sua atenção para um assunto bastante sério:
a evasão escolar. Mais da metade dos jovens em situação de vulnerabilidade no país que chegam ao ensino médio abandonam a escola. E a taxa de desistência nos estudos, segundo a Unicef, atinge cerca de 2 milhões de jovens brasileiros. Esse dado negativo tem preocupado as autoridades, já que a falta de formação e qualificação traz diversas consequências. Fatores sociais e culturais que deixam muitas carteiras vazias nas escolas. São José registrou, no ano passado, 433 casos de evasão escolar. A distância entre esses jovens e os livros e salas de aula preocupa essa psicopedagoga. Manter-se na escola é importante, mas a garantia do aprendizado, infelizmente, isso é uma dívida histórica que nós temos na educação. Nós estamos aí só num acúmulo cada vez mais de dívidas sociais, econômicas e culturais com a educação, com as nossas crianças e adolescentes. Nesse ano, entre janeiro e maio, já são 136 casos. O número é menor do que o registrado no mesmo período de 2022, quando foram 203 registros. Sinal de otimismo para esse conselheiro tutelar. Ele explica que, além do fechamento das escolas e do ensino remoto, a pandemia também teve impacto na retomada das aulas presenciais. A gente entende que o ano passado essa condição do excesso de falta se deu por conta da pandemia, né? Então os alunos tiveram prejuízo na questão pedagógica, né? E eles retornando para a escola, né? Então a gente vê que essa condição de eles não estarem se adequando à condição do ano em que eles estavam frequentando, esse prejuízo trouxe essa condição também de eles estarem, né, faltando à escola, e os pais também estavam naquela condição de estarem preocupados, né, com a situação pandêmica, e muitas das vezes eles entendiam que deveria ter uma continuidade da condição remota. Então a gente teve esse número muito grande o ano passado, e esse ano a gente tem um número bem menor. Mas também é preciso ficar atento aos casos que não caracterizam evasão escolar. Segundo o conselheiro tutelar, se o aluno for à escola um único dia durante todo o ano letivo, ele fica fora dessa estatística e a reprovação acontece por excesso de faltas. Nesse caso, os números são maiores. Em 2022, 1.120 alunos não passaram de ano nessas condições. Atingir um percentual de faltas, né, que é estabelecido por lei, né, a escola tem a obrigação de comunicar ao conselho esse excesso de faltas, até mesmo para que a gente possa fazer um trabalho também com a família, divertindo ele, orientando a eles, né, da sua importância, de suas responsabilidades, evitando que esses alunos tenham maiores prejuízos e possa vir a ser retido. Cerca de 11% dos jovens entre 11 e 19 anos estão hoje fora da escola no Brasil. Esse número representa aproximadamente 2 milhões de pessoas. Segundo o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, as principais causas são a falta de transporte e também a necessidade financeira. Independente do que motivou a decisão, deixar a escola traz consequências graves para o futuro, principalmente quando se trata de empregabilidade. Autoestima, autoconfiança, até para enviar um currículo, participar de um processo de seleção. Então, pensa que tipo de trabalho que eles vão procurar, onde eles se sentem mais seguros e, vamos colocar entre aspas, aí, mais competitivos para o mercado. Então, emocionalmente já ficam mais abalados, se sentem mais diminuídos. E aí, social, e cultural e econômica, a consequência é para todo mundo. Então, a educação, ela é a base da nossa formação. Quantas coisas que nós podemos conquistar por meio do aprendizado. A presença dos alunos nas escolas é monitorada pelas próprias instituições de ensino. Em caso de ausência frequente, os pais são notificados. Casos mais graves podem chegar ao Ministério Público. Isso porque a evasão escolar é crime, tipificada como abandono intelectual. Então pode também esse pai ser retido, né, ser recluso, com a variação de 15 a 30 dias de prisão. O combate à evasão escolar também é tema de debate na Câmara. Para os vereadores, é preciso propor soluções para que as crianças e adolescentes tenham condições de frequentar a escola.
Esse é um grande problema que acomete principalmente adolescentes jovens, né? Que o interesse para a escola, o interesse, a escola briga com tantos outros interesses. A escola tem que fazer busca ativa, tem que trazer aulas mais interessantes, tem que propor muito diálogo aos alunos para que diminua essa evasão escolar. E o que a gente defende, né, as políticas que a gente tem defendido na Comissão de Educação, nós já propusemos aqui na Câmara Municipal um projeto acerca de evasão escolar, é trazer para a comunidade escolar a participação das famílias, que é a grande responsável por manter essas crianças em sala de aula. Mais do que a redução das estatísticas, os parlamentares também acreditam que é necessário garantir que a educação vá além do diploma. Os estudantes que acabam não optando, mas acabam sendo vítimas da evasão escolar, né? Eles com certeza vão ter um déficit na sua formação, vão ter mais dificuldade de alcançar, né, o ensino superior e, claro, a gente vai deixar de formar pessoas qualificadas para profissões qualificadas para que eles trabalhem com dignidade. A gente tem que pensar como trazer e segurar esses jovens, esses adolescentes para a escola, para que eles possam se formar e dar, sim, uma formação de qualidade para esses alunos, para esses adolescentes. E um projeto de lei aprovado pelos vereadores quer ampliar o conhecimento da população sobre um procedimento conhecido como a manobra de Heimlich. É uma técnica de primeiros socorros que ajuda a salvar quem está com asfixia, principalmente em função de engasgos. Com o projeto de lei, restaurantes e áreas como praças de alimentação terão que fixar cartazes que ensinam como fazer a manobra. Olhando essas pessoas na praça de alimentação, nem parece que alguém pode acabar se engasgando com o alimento, mas o risco existe. E será que as pessoas sabem o que fazer nessa situação? Sim, eu já passei pelo procedimento lá na empresa, né, um treinamento de bombeiro mesmo, de brigadista, e eles ensinaram essa manobra de movimento de fazer um J, né, quando a pessoa está engasgada. Eu nunca passei por esse procedimento, mas eu já ouvi falar de pessoas que fizeram isso, pessoas que já foram salvas por isso, né, que engasgaram e fizeram aquele procedimento de por trás, pelas costas e dar aquela batidinha, né, e realmente isso salva vidas. Porque no momento todo mundo fica nervoso, né, porque engasgou, tá faltando ar. E para ampliar a informação sobre o que fazer nesses momentos, um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Renato Santiago, obriga restaurantes, lanchonetes e praças de alimentação de centros comerciais e shoppings da cidade a fixarem cartazes explicativos sobre a técnica conhecida como manobra de Heimlich, usada no amparo a pessoas com asfixia por engasgo. Segundo o vereador, o procedimento pode ser feito por qualquer pessoa enquanto a vítima aguarda a chegada dos socorristas. Apoio que pode salvar uma vida. São os restaurantes, né, onde as pessoas se alimentam e às vezes elas acabam se engasgando, seja com um caroço de azeitona, às vezes um caroço de feijão, coisas simples, né, mas que causam o engasgamento. E também nas escolas, principalmente na educação infantil, onde as crianças se engasgam com pequenas coisas, às vezes pedaços de brinquedos que se soltam, né, diversos utensílios que eles têm no dia a dia que podem causar um engasgamento. Então, são duas frentes principais, tanto os restaurantes quanto as escolas de educação infantil. Segundo o Corpo de Bombeiros, a manobra de Heimlich já é usada pela Corporação dos Atendimentos de Emergência. Ela é de extrema importância para salvar a vida durante o processo de engasgo. É de suma importância esses cartazes, né, orientando não só o cartaz, como a utilização da mídia em si, para a conscientização das pessoas sobre a forma correta de utilizar o procedimento. Porque no que pese, né, temos bombeiros espalhados pelo município de São José inteiro, porém o tempo-resposta costuma ser um pouco mais acima de 2 minutos. Então, um atendimento mais rápido pode auxiliar muito mais a vítima. Então, tendo uma pessoa lá com conhecimento suficiente para aplicar o procedimento numa pessoa que está com engasgo, a vítima tem mais chance de sobrevida. E o Tenente Lucas lembra que todas as pessoas estão aptas a ajudar nos primeiros socorros. Por isso, ele ensina passo a passo como fazer o procedimento. A vítima ela vai estar demonstrando os sinais de engasgamento, né? Normalmente ela leva a mão no pescoço aqui, não consegue falar nem respirar. Então você vai posicionar nas costas da vítima,
com as pernas em posição de sustentação. Vai trazer essa vítima encostado na lateral do seu corpo, tá bom? O posicionamento da mão é formando uma cunha aqui com o dedão. Você vai posicionar o dedão entre o apêndice tifoide, que é o final do osso externo, e a cicatriz umbilical. Você pega esse ponto meio e posiciona o dedão. A sua outra mão, ela vai envolver essa primeira mão, tá bom? E o movimento que será feito é um movimento de J. Então é um movimento de compressão e elevação. Então eu comprimo e elevo simultaneamente, tá bom? Faço esse movimento aqui. Realizado esse movimento, a vítima ela não desengasgou e ela evoluiu para um quadro de inconsciência, eu vou estar já na posição de sustentação, vou conseguir conduzir essa vítima ao solo. Então, tomando cuidado com a região craniana, né, com a cabeça da vítima. A partir desse momento, a técnica já muda de manobra de Heimlich, conhecida também como compressão abdominal, para compressão torácica. É o mesmo procedimento para o RCP. Então, eu vou identificar aqui o apêndice tifoide, 2 dedos acima, com a região tenar e hipotenar da mão. Eu vou posicionar ela aqui. Vou envolver minha outra mão nessa daqui e numa posição com um ângulo de 90 graus, com o meu braço em perpendicular ao solo, vou executar 30 movimentos. Após executar os 30 movimentos, eu vou abrir a boca da vítima, vou olhar para ver se tem algum objeto estranho que eu possa estar removendo com os meus dedos em forma de pinça. Tá bom? Se eu visualizar lá o objeto estranho, eu enfio minha mão aqui, se a vítima estiver inconsciente, e tento retirar, tá bom? E simultaneamente eu aciono o 93, tá? Nesses tipos de ocorrência. No caso de criança abaixo de 1 ano, a técnica ela difere um pouco. Então, se a vítima ela tiver com obstrução parcial de vias aéreas, segue o mesmo procedimento, vai incentivar a vítima a tossir, a chorar, para que expila esse corpo estranho e vai conduzir a vítima para o hospital. Se tiver em obstrução total de vias aéreas, você vai posicionar a vítima abrindo a boca da vítima com os seus dedos, tá? Mantendo as vias aéreas abertas. Vai posicionar ela com a cabeça um pouco abaixo do nível do corpo e a perna da vítima tem que estar sempre presa entre o braço e o corpo, para que ela não escorregue e acabe conduzindo um acidente, tá bom? Eu posso fazer essa manobra ajoelhado, agachado ou sentado, ou mesmo sentado, tá? Então eu vou fazer 5 batidas na região entre as escápulas aqui. Essa batida ela tem que ter um sentido da cabeça, então eu bato nessa região e subo a mão. São 5 batidas e eu vou virar essa vítima e vou realizar 5 compressões torácicas aqui, sempre na região do mamilo, tá? Com o dedo médio e o anelar. Então eu vou comprimir 5 vezes e dessa forma também a cabeça da vítima abaixo do nível do corpo e a perninha presa aqui. Então eu vou comprimir 5 vezes. Feito esse movimento, eu vou inspecionar as vias aéreas da vítima para identificar se eu consigo pinçar ou não o objeto, ou mesmo se ela tenha expelido já esse objeto. E em concomitância, já aciono o 93 para o suporte de vida. Segundo a justificativa da matéria, manobra de Heimlich é considerada o melhor método de desobstrução de vias aéreas em ambientes não hospitalares, além de ser facilmente aplicável. Dessa forma, o projeto prevê que os cartazes devem ser fixados em locais de fácil visualização e em número compatível com o tamanho do estabelecimento. O comércio que descumprir pode pagar multa. A ideia é afixar os cartazes em restaurantes, em escolas, onde há uma predominância dos casos. É uma manobra muito simples, mas que já salvou muitas vidas e a gente precisa preparar a comunidade para intervir, né, quando se fizer necessário. Neste mês é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra os Idosos, um tema muito sério que, infelizmente, é uma realidade aqui no país.
A data serve de alerta para toda a população para conscientizar sobre os sinais e formas de violência contra o idoso, que vai desde o abandono a abusos emocionais e até físicos. Além de pedir por mais respeito e empatia, o recado é que a violência contra o idoso é crime e todos nós temos o papel de denunciar. Um fato ninguém nega: a população tem ficado mais velha e São José dos Campos não fica fora dessa estimativa. Na cidade, 13% da população tem mais de 60 anos. Já em outros municípios do Vale, esse índice chega a 20%. Essa advogada especializada nas áreas de direitos da pessoa idosa conta que o Brasil possui a 5ª maior população de idosos no mundo. Somos também um dos países que registra os maiores números de violência contra esta parcela da população. Em muitas situações, o agressor é alguém próximo ou da própria família. A maior característica na violência contra a pessoa idosa é que o agressor é alguém próximo e conhecido da pessoa idosa. Então, é um familiar, é um cuidador, é alguém que está no entorno dessa pessoa, que já é conhecido por ela, geralmente um familiar. E isso tem aumentado cada vez mais porque as pessoas estão muito em casa ainda nesse período pós-pandemia. Então, essa característica da agressão por uma pessoa próxima tem aumentado. Para mudar essa situação, neste mês é realizada a campanha Junho Violeta, uma forma de dar mais visibilidade ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. E os números mostram a importância da campanha. Dados do governo federal revelaram que só nos 3 primeiros meses deste ano, o Brasil registrou mais de 200 mil casos de violação de direitos contra os idosos. A quantidade é quase o dobro de todos os casos notificados no mesmo período do ano passado. E a violência contra o idoso vai além da agressão. Também é considerado violação de direitos da pessoa idosa o abandono, a negligência, abuso psicológico, como humilhações e xingamentos, e a violência financeira, quando há posse de bens e do salário do idoso. Então, a violência psicológica ela tem crescido muito e também a violência financeira, que são as expropriações, o uso do dinheiro do idoso para outras situações, às vezes para custear a vida dos familiares, o desvio de receita, a venda de bens, a utilização indevida de patrimônio também tem sido muito comum, além da violência física que nós já conhecemos. Aqui no Brasil, o Estatuto do Idoso é uma das principais leis de proteção. Ele garante os direitos do idoso e assegura o compromisso de o país cumprir a legislação voltada aos idosos. É também uma ferramenta para tipificar e agravar as penas de quem comete um delito contra a pessoa idosa. Vale ressaltar que violência contra o idoso é crime. Para que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, o município tem criado campanhas de conscientização. É importante a gente buscar os canais de apoio. Hoje o município ele tem 3 CREAs, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que tem uma equipe multidisciplinar que vai poder acolher aquela pessoa, às vezes a família, para que a gente possa orientar. Em caso de suspeita ou mesmo de uma denúncia, assim, não sabe qual caminho buscar, nós temos o Disque 100, temos o Conselho Municipal da Pessoa Idosa no município e temos os órgãos de proteção, a Delegacia do Idoso. Então é uma rede. E a garantia da proteção aos idosos também é um tema trabalhado na Câmara, fruto de projetos de lei. Uma das propostas é de autoria do vereador Dr. José Cláudio. A matéria prevê que o município implante políticas públicas destinadas para combater as violências física, sexual e emocional contra a pessoa idosa. O texto ainda estabelece campanhas de conscientização. O projeto consiste em uma campanha para orientar a população a cuidar do seu idoso, a não abandonar o seu idoso, a prestar atenção em mudanças de hábito desse idoso e denunciar. Basicamente é um projeto que estimula a denúncia em caso de haver violência, tanto qualquer tipo de violência. Então o projeto ele mostra todos os tipos de violência e como denunciar para proteger o idoso, porque o idoso ele não pode ser abandonado, ele tem que ser protegido e fiscalizado. Além das leis, a Câmara também aposta na fiscalização do poder público para garantir que as ações voltadas aos idosos estejam, de fato, sendo cumpridas. Existe uma demanda muito grande, nós conhecemos algumas
algumas entidades que cuidam do idoso e a gente vê com muito pesar, né, com muita tristeza, que falta esse acolhimento, principalmente dos poderes públicos, para dar essa tranquilidade para o idoso e para a família dele também. Então nós temos que intensificar essa questão do esclarecimento dos direitos que os idosos têm. E aí a Câmara pode ser um instrumento muito forte na divulgação desse assunto. E para o fim da violência, é importante que toda a sociedade tenha consciência sobre os direitos do idoso para denunciar casos de violência e respeitar a vida e a dignidade da pessoa idosa. Nós seremos os idosos de amanhã, como nós estamos tratando as pessoas no nosso dia a dia. Então, eu acho que esse é o grande ponto, a gente olhar para si mesmo. Como eu trato o outro, a forma que eu respeito, a forma que eu acolho a individualidade do outro. E assim a gente vai fazendo um pouquinho a diferença. E para fechar o nosso jornal de hoje, a gente fala de solidariedade. Já começou a campanha do Agasalho de 2023 e tem muita gente precisando desse apoio para enfrentar os dias mais frios. Se você tem alguma roupa, um cobertor ou algum calçado em boas condições que você não está usando por aí, doe para a campanha. Além dos pontos de coleta espalhados pela cidade, também vai ter bazar solidário para ajudar a quem precisa. Uma fila enorme se formou nesta loja solidária no bairro do Freitas, zona norte de São José. O motivo é aproveitar as calças, cobertores, sapatos e moletons recolhidos pela campanha do agasalho. O Walter chegou cedo para poder garantir o kit para o inverno. Uma ajuda e tanto nessa época de frio. Todo ano eu participo. Eu participo aqui, participo às vezes no Alto da Ponte também, que às vezes precisa, né? Que a gente vai lá, resgata algumas peças de roupa que a turma doou pra gente, e faz bem pra gente também, né? A campanha do agasalho surgiu para ajudar pessoas e famílias carentes a enfrentarem os meses mais frios do ano. A meta é recolher roupas e cobertores que vão fazer a diferença a quem mais precisa. Quem tiver alguma dessas peças em bom estado, que não usa mais, pode fazer uma boa ação. É só deixar os itens nas mais de 200 caixas como essas, distribuídas pela cidade, em shoppings, rodoviária, comércios, além da prefeitura. A arrecadação vai até julho e todo o material vai ser entregue à população pelo Fundo Social de Solidariedade. Devido à generosidade das pessoas, a gente consegue, hoje fazer com que as pessoas possam retirar as peças que elas precisam, não tem uma limitação, mas é sempre bom lembrar que tudo que nós doamos é aquilo que nós recebemos de doação. Então, isso só é possível graças à generosidade das pessoas que nos ofertaram bastante roupa e nós estamos conseguindo atender dessa maneira. Todas as doações recebidas pelo Fundo Social passam por este setor de triagem, onde os funcionários e voluntários garantem que todos os itens estejam em boas condições na hora de serem entregues à população. Lembrando que roupas rasgadas, manchadas ou furadas não serão aproveitadas. Importante lembrar que a doação ela é um ato de amor e não um descarte. Então, quando você for separar aquelas peças para doação, sempre lembrar que essa peça vai aquecer outra pessoa. Então, ela não pode estar rasgada, ela tem que estar em boa condição de uso. E a campanha do agasalho é pauta até mesmo de uma lei aprovada pela Câmara. Com isso, a ação passa a ser uma atividade oficial do município, garantindo sua execução nos próximos anos. Um olhar social importante para ajudar quem precisa. Por isso, os vereadores incentivam as doações. São pessoas que não têm a quem recorrer, né? E a campanha do agasalho, ela une a sociedade num todo e despeja amor dentro da caixa de solidariedade, né? Não é só um agasalho que as pessoas estão colocando, não é só um cobertor que está sendo incluído ali. É amor, é dedicação, é um olhar diferenciado para o próximo também. Hoje nós estamos vendo que a cidade ela tem uma contribuição, uma solidariedade, com essa questão que é trocar mesmo, ajudar o próximo. Então é fundamental. E a palavra-chave da campanha é a solidariedade. Por isso, trabalhos de voluntários como o da Andréia, que atua no Centro de Distribuição do Fundo Social,
ajudam a alcançar pessoas como a Maxine, que encontrou boas peças de roupas para ela e seus filhos. Inclusive, a Maxine aproveitou que este ano a campanha ganhou um cantinho do livro e levou até um exemplar para casa. Agora, a leitura vai ser embaixo do cobertor. Alguns livros a gente não consegue ter acesso, né? Principalmente quando as crianças estão na época de escola e tal, e eles têm interesse em aprender, e muitas vezes a gente não consegue comprar na hora, e aí tá ajudando bastante isso aqui. E realmente, como a gente viu, a sua ajuda vai fazer muita diferença nesse inverno. E o Semana Legislativa de hoje fica por aqui, mas continue conosco na programação da TV Câmara. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar nossa página lá no YouTube, que é o Câmara SJC. Lembrando que a gente também tá lá no Instagram, viu? Segue a gente por lá, @TV Câmara SJC. Lá você também pode interagir com a gente, dar algumas sugestões, enfim, vamos conversar. Bom fim de semana para vocês e até mais!